sistema que as pessoas também esquecem às vezes, que a gente está no sistema que chama capitalismo. No nome dele já está previsto que o capital vem primeiro. O socialismo, o social vem primeiro. Até no nome dele, socialismo. E nós entendemos que o socialismo, ele é, antes de tudo, o sistema da felicidade do povo. Do povo, eu digo. Não desses que mandam e desmandam no mais, mas do povo. Esses nunca falaram bem. Agora, o povo tem muito interesse. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Hoje a gente vai ter o privilégio de bater um papo aqui com o Leonardo Péricles, companheiro, amigo da gente de longa data. Ele é líder de movimento social, é presidente nacional da UP, Unidade Popular pelo Socialismo, o mais novo partido do Brasil. Léo, para quem está ouvindo a gente, é um homem negro, morador da ocupação aqui em Belo Horizonte, da Eliana Silva, e é um camarada que a gente se inspira, que a gente gosta muito, mesmo ele não tendo essa confissão de fé, mas a gente vê Jesus através da vida dele, pelo trabalho, pela caminhada, pela trajetória dele. Léo, falei muito de você aqui, mas primeiro é um privilégio poder te receber, estar com você aqui nessa tarde, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é o Léo? Seja muito bem-vindo, camarada. Beleza, obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite, viu, Gibran? Saudá-lo, saudar Walter, saudar Pamela e também saudar todos e todas que acompanham aqui, né, o podcast de vocês, o Reino em Pessoa. Eu sou Léo Péricles, Leonardo Péricles é meu nome, né, como foi já apresentado aí pelo Gibran. Eu iniciei minha militância política, né, lá pelos idos de 2000, no movimento estudantil secundarista. Tive uma atuação muitos anos na luta pela redução do preço das passagens de ônibus, na luta pelo meio passe em Belo Horizonte, sendo que na época era a única das capitais que não tinha esse benefício para os estudantes. E aí foram longos, fui diretor da Associação Metropolitana dos Estudantes, né, presidente dela em 2002, depois estive na UBS ainda, até 2005, passei no vestibular em 2006 no curso de Biblioteconomia na UFMG, que eu não cheguei a concluir, e lá também participei do movimento estudantil aí, universitário, fui inclusive presidente do DA da minha escola, fui diretor da União Nacional dos Estudantes, e nesse período todo nessas lutas, e a gente inclusive conseguiu conquistar o meio passe estudantil em 2011, né? Foi uma vitória assim, importantíssima da luta. E em 2013, inclusive, participei ativamente das jornadas, daquelas manifestações que ficaram conhecidas como as Jornadas de Junho. De 2011, né, eu saí do movimento estudantil e ingressei no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, e passei a direcionar minha militância para a luta pela reforma urbana e, em especial, pela moradia. Uma vez que nós estamos num país que, embora é muito rico, nós temos uma quantidade impressionante, mais de 7 milhões de famílias que não têm onde morar. E esse que a gente chama de déficit habitacional, inclusive se a gente levar a qualidade das moradias, do preço do aluguel que as pessoas pagam, né? Passa de 15, com certeza de 15 milhões de pessoas que não vão ter, de famílias, né? Ou seja, pessoas você multiplica por 5, então nós estamos falando aí de 45 milhões de pessoas
no Brasil que não tem direito a uma moradia digna num país de 210 milhões de pessoas. Então, essa é a luta que eu me dedico, inclusive, até hoje, né? Faço parte da Coordenação Nacional do Movimento. Em 2013, que eu disse, aquelas manifestações, nós chegamos à conclusão naquele processo e havia um grande esgotamento dos atuais partidos que existiam até então, e a gente já tinha uma ideia e se confirmou durante a jornada de junho que era necessário criar um novo partido político de esquerda que resgatasse princípios de esquerda no Brasil. E aí, desde 2014, surgiu de forma objetiva a ideia da fundação e a fundação da Unidade Popular pelo Socialismo, a UP. Vivemos uma primeira experiência de 2014 a 2015, onde foram caçados 116 mil assinaturas que a gente já havia coletado, porque mudou a legislação. Cada dia a legislação para formar partido é mais antidemocrática no Brasil, né? É importante ressaltar isso, mas mesmo assim, 2016 a gente recomeça e só tínhamos 2 anos para conseguir os apoios, né? E a gente conseguiu que mais de 1.200.000 pessoas no Brasil apoiassem a criação do nosso partido, a Unidade Popular. Esse foi, inclusive, o único partido que conseguiu se registrar, Gilberto, sob essa nova legislação. E eu falo isso, né, porque nós consideramos que foi uma realização muito importante, porque até o atual presidente da República, ele tentou montar um partido, né? Inclusive, diferentemente de nós, que não tínhamos nenhum parlamentar, com apoio de muitos deputados, senadores, com donos de cartório e grandes empresários no Brasil, e inclusive alguns pastores, né, de grandes igrejas, e não conseguiu registrar o partido, né? E a gente, com um trabalho apenas popular, né, apoiado em lideranças populares, de periferia, sobretudo, de jovens, de mulheres, né, de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente conseguiu registrar o partido. Então, nós temos muito orgulho, né, dessa realização nossa, mas também somos daqueles que, como diria o poeta, né, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então, entendemos que nós temos muitos desafios para unificar o nosso povo trabalhador, nosso povo pobre desse país e mudar as estruturas desse Brasil tão rico e também tão desigual. Além disso tudo, dessa trajetória que eu tenho aí no movimento popular, social, eu também sou pai de 2 filhos, casado, sou casado com a Poliana, que também é uma liderança do movimento de moradia, e sou pai do Pedro e da Luana. Muito bem casado, muito bem acompanhado. Um beijo pra Poli, a gente tá morrendo de saudade dela, inclusive. Léo, assim, de fato, a sua trajetória junto com a galera toda da UP é maravilhosa. A gente tem um orgulho enorme de poder conviver e de ver isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na sua fala para você explicar pra gente, assim, o que é a ocupação urbana, né? Porque as ocupações, no geral, são muito criminalizadas, né? A população mesmo, às vezes, por falta de conhecimento sobre o que é a ocupação, acaba chamando de invasão, tem uma ideia de que a ocupação vai acabar com o espaço das pessoas, vai invadir a sua casa, etc. Mas conta pra gente, assim, o que é essa ocupação, né? E como que é a construção diária da ocupação, porque a gente sabe que tem desafios, tem demandas, tem a conversa com o Estado, a luta pelos direitos, né, de luz, de água. Como que são essas dinâmicas? Bom, querida, obrigado pela pergunta, muito pertinente. E, assim, primeiro, os movimentos de moradia no Brasil, eu queria até dizer que eu desafio qualquer pessoa a me apresentar um movimento sério, né, de luta pela moradia que ocupou a casa de alguém, né? Nós não objetivamos quem já tem casa, né? Nós objetivamos resolver o problema de quem não tem casa. E, para isso, o que a gente ocupa? O que os movimentos de luta pela moradia ocupam? Ocupam as propriedades que não cumprem função social. Isso está previsto na nossa Constituição, na lei máxima do Brasil, né? Está previsto que tem lá o direito à propriedade, isso é uma verdade, mas diz que esse direito à propriedade não é absoluto. A propriedade fundamentalmente tem que cumprir alguma função social. E que seria a função social de uma propriedade?
ela tem uma moradia e as pessoas morando lá na casa ou no prédio, uma escola funcionando naquele espaço, uma empresa funcionando, enfim, isso são uma igreja, enfim, são exemplos práticos, desde que tudo isso esteja funcionando, que as pessoas estejam usando, que esteja acontecendo as coisas ali. Agora, uma grande propriedade, eu digo grande propriedade, que está lá parada, abandonada, não cumpre nenhuma função social, na verdade comete crime quem deixa ela daquele jeito. E geralmente essas grandes propriedades, primeiro, elas são fruto de grilagens de terra e assim, imagino que detalhar mais, né, de forma mais profunda aqui, em outro momento a gente pode fazer talvez um programa que vai falar só sobre a questão da moradia, de tanta coisa que tem. Mas geralmente essas propriedades grandes no Brasil, estão muitos estudos que comprovam isso, são fruto de grilagem, de esquemas, portanto, em cartórios, e coisa de gente muito rica que faz esses esquemas para ter esses espaços, para especular em cima deles, ou seja, especular em cima da fome, especular em cima da falta de moradia, especular em cima da falta de direitos das pessoas, para eles ficarem cada dia mais ricos. E como disse, a legislação, tanto a Constituição como uma outra lei federal chamada Estatuto das Cidades, condenam isso. Inclusive o Estatuto das Cidades, ele regulamenta os artigos da reforma urbana que estão na Constituição e, inclusive, determina que cada município precisa criar o que a gente chama de plano diretor, que é uma lei que vai reger o funcionamento e o uso e a ocupação do solo da cidade. E nesses planos e nesses instrumentos que estão previstos no Estatuto das Cidades, entre outras coisas, está lá de que se uma propriedade está lá abandonada, vou dar um exemplo aqui, Pamela, eu estou falando sempre de grande propriedade, porque eu falei esse negócio de ocupar a casa, porque assim, eu vou ocupar o seu apartamento, o que isso vai resolver se eu tenho 300, 400, 500, 600 famílias, 1000 famílias que precisam, como ocupar o seu quintal? Vai mudar o que nisso, sabe? Então, as pessoas, eu diria 99% da população, não precisa ter medo nenhum dos movimentos sem casa, porque eles não vão ocupar a sua propriedade. A gente está mirando na grande propriedade, que geralmente ela está na mão do 1%. E essa grande, eu vou dar o exemplo de um prédio. O prédio, eu não quero um apartamento só. A gente luta pelo prédio inteiro abandonado. E aquele prédio todo, Pamela, o que um prefeito... E eu vou te dizer que isso está na lei. Eu sei que a maioria dos prefeitos não faz, porque a maioria está ligada aos donos dessas grandes propriedades abandonadas. A grande especulação que ganha com isso. Mas um prefeito sério, comprometido, realmente com a legislação vigente no Brasil, se tem um prédio abandonado, sabe o que cabe à prefeitura fazer? Ela notifica o proprietário no primeiro ano. E todas as prefeituras no Brasil, em termos gerais, pode haver exceções evidentemente, mas todas as prefeituras contam com técnico, né, nos seus quadros que tem levantamento detalhado do que funciona e o que está abandonado na cidade. Principalmente as grandes cidades do Brasil, todas têm detalhamento disso. E aí ela notifica aquele dono e dá um prazo para ele. Se ele não fizer nada ao longo de 5 anos, aquele prédio pode entrar em processo de desapropriação e se tornar moradia popular. A gente sabia de um negócio desse? Quem está nos ouvindo? Olha que coisa. E que prefeito faz isso? Todos que estão nos ouvindo, Pamela, devem, agora, enquanto eu estou falando, façam um exercício, comece a pensar, feche o olho e pensa no tanto de prédio que você conhece no centro da cidade que você mora, que está há muito mais de 5 anos parado lá, entregue às baratas. Quantos terrenos você conhece, aquele no seu bairro que você passa todo dia em frente, que justamente por ele estar lá vazio, cheio de mato, que nenhuma horta é feita nele, que poderiam ser feitas hortas comunitárias, e tantas outras coisas além da moradia, mas a moradia, digamos assim, a função social mais sagrada que uma propriedade pode ter, e aí está lá parado, muito mais de 5 anos, e servindo para coisa errada. Então, olha a situação. E por que as prefeituras não agem? Porque estão ligadas a esses donos, e também eu vou jogar isso para os governos do Estado e o governo federal, que poderia ter um papel determinante, fundamental, em entrar nesse problema e fazer que o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal,
possa valer efetivamente em cada município desse Brasil, sabe? Então, em resumo, porque evidentemente que tem muito mais elementos, por isso que eu digo que a gente tem que fazer um só para falar de moradia, tem muito mais elementos. Mas as ocupações agem nessas grandes propriedades. E digo, Pamela, que nesse processo nosso, por exemplo, na onde eu moro, uma experiência muito importante para eu hoje estar como pré-candidato à presidência, que lá eu aprendi que o trabalho coletivo, que a união das famílias, permite a gente fazer grandes realizações. Então, nesse bairro, que hoje era uma ocupação e hoje está se tornando um bairro, a gente conseguiu construir centenas de casas de alvenaria, de extrema qualidade, inclusive, porque foram trabalhos conjuntos, em grande parte, de autoconstrução, mas trabalho coletivo da comunidade. Nós conseguimos erguer uma creche que atende cerca de 40 crianças, não só de dentro da comunidade, mas inclusive de fora. Nós conseguimos abrir as ruas, nós conseguimos garantir o esgoto ecológico nos primeiros 5 anos para não poluir a nascente, nós conseguimos preservar uma área verde, nós conseguimos começar a criar um parque nesse lugar e agora conquistamos a ligação oficial de água e de luz e de esgotamento nas comunidades, né? A comunidade que eu estou e as que estão no entorno, e agora estamos avançando para o calçamento. Então foi tudo vitória do movimento popular e das lutas. E um exemplo dessa comunidade que eu moro, centenas de outras comunidades também tiveram conquistas semelhantes, inclusive através da luta popular, de juntar essas famílias, nós conquistamos milhares de casas aqui na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Enfim, não tenho a menor dúvida que essa experiência é fundamental para os desafios que nós temos na nossa pré-candidatura, uma vez que eu acredito que as grandes transformações nesse país elas poderão acontecer muito fruto da mobilização articulada, organizada do povo desse Brasil. É um povo muito inteligente, muito capaz, mas que vive sob uma exploração e uma opressão impressionante. Leozão, só um testemunho aqui, um adendo, né? É fantástico isso que você está dizendo e às vezes a gente não tem dimensão dessa ideia da especulação, do quanto inclusive ela é nociva para a própria cidade, porque aqui, só exemplo assim, de 2 ocupações que eu acompanhei com vocês, prédios que estavam há mais de 30, 40 anos vazios no centro da cidade, né, produzindo lixo, água parada, dengue, inclusive ali, o lugar onde esses prédios estavam aqui no centro de Belo Horizonte, lugares ermos, difíceis, às vezes os prédios serviam até para a própria criminalidade. Quando o povo organizado foi lá e ocupou, revitalizar o prédio, limpar o prédio todo, o negócio ficou bonito. Quer dizer, o povo morando no centro da cidade, revitalizando o espaço, né? Inclusive ajudando nesse aspecto de zoonoses e principalmente tendo acesso ao centro da cidade. Então, às vezes, as pessoas não têm dimensão que o trabalho da ocupação é um trabalho popular que, inclusive, eu já ouvi você mesmo falando isso muitas vezes, que, inclusive, faz o trabalho da própria prefeitura, porque resolveu uma série de problemas ao mesmo tempo num lugar que estava 30, 40 anos parado, que é o caso de um hotel aqui no centro da cidade que estava mais, acho que de 25 anos, vazio, né? Sem nenhuma atividade. Então, Léo, ainda pensando sobre essa questão das ocupações, as ocupações elas têm um ato, né, político importante, elas nos ensinam alguma coisa. Eu queria que você comentasse com a gente como que a gente pode aprender essa questão de democracia, de autogestão, de ajuda mútua, de cooperação para uma democracia brasileira a partir desse ato político das ocupações. Olha, na verdade a gente tem uma falsa compreensão de democracia aqui no Brasil, né? E na prática eu venho falando que é uma democracia limitada, porque efetivamente a gente só vota, né? A parte de exercer o nosso direito democrático geralmente é só votar, eleger deputado, eleger o vereador, eleger o prefeito, eleger o presidente, eleger o governador, eleger o senador, mas vamos lembrar que democracia não é só isso, né? Isso é um pedacinho, inclusive, de uma democracia efetiva popular que eu defendo, né? Porque na prática as pessoas não podem só votar, elas precisam participar das decisões, né? Votei, elegeu, tá, aí o presidente faz o que quer, fala de um programa no processo eleitoral e defende e faz outro na prática, e na prática praticamente todos os políticos, assim, em termos gerais, claro, com poucas exceções, infelizmente poucas exceções, mas na regra,
falam uma coisa no processo eleitoral e fazem outra, completamente diferente. E eu vou dar um exemplo. Que político defende contra a educação, contra a saúde no processo eleitoral? Não seria maluco fazer um negócio desse. Mas entram lá e aprovam, por exemplo, Walter, uma emenda constitucional 95 que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. Sabe? No Brasil, num país rico como o Brasil. Ou seja, impôs o tal do teto de gasto para os pobres, para o povão, para a classe trabalhadora brasileira. Agora, para os muito ricos, o menos de 1% da população nunca tem teto de gasto, porque o pagamento da dívida pública, que é uma chaga, que ao longo aqui, se eu puder falar um pouquinho das nossas propostas, quero detalhar um pouco mais sobre isso, que vai metade do orçamento do Brasil para pagar juros e amortização e refinanciamento de uma dívida que já foi paga um monte de vezes, dívida externa e interna, que não foi contraída para resolver nada de bom para o nosso povo. Né? Quem ganha com ela é agiota, banqueiro, enfim. Então, eu estou dando esse exemplo da falta de democracia para responder o que você está falando das ocupações, porque o que a gente busca fazer nela? Exercer uma democracia popular, o mais direta possível. Evidentemente, a gente nomeia coordenadores, coordenadoras, né? Gente que está à frente de um processo, mas as tomadas de decisão são coletivas, como? Através de assembleias. E, queridos, nós estamos falando aqui pelo celular, não é isso? Nós temos uma tecnologia hoje bastante avançada no mundo, né? E eu vou pegar aqui no país em especial. Então, nós temos mecanismos, né? A Pâmela está no Rio, a gente está em Belo Horizonte se falando, mas todos estão não estamos juntos. E a gente está se conversando aqui. Tem muitos instrumentos dessa tecnologia que permitiriam fazer consultas a milhões de pessoas sobre várias decisões a serem tomadas, plebiscitos, como não tem a urna eletrônica, então é possível estabelecer plebiscitos para tomar decisão sobre questões de fundo para o país, sobre investimento, por exemplo, e uma gestão de um ministério de uma educação, tamanha importância que ele tem, não pode ser só um bando de tecnocrata lá, meia dúzia, tomando decisão. Precisa consultar, poderia envolver o conjunto dos professores e profissionais em educação do Brasil para tomar decisão. Em relação à saúde, o mesmo. Em relação à política de segurança pública no Brasil, em relação às estatais, porque a maioria do povo brasileiro, e eu quero acrescentar aqui, inclusive para quem estiver nos ouvindo, é uma falsa impressão de que as bandeiras centrais que o povo brasileiro defenda sejam de direita, isso é um absurdo, né? Vou dar alguns exemplos. O primeiro, desde a década de 90, alguns institutos de pesquisa, em especial Datafolha, faz levantamentos sobre a opinião pública em relação às privatizações no Brasil. Todas elas. A maioria do povo é contra as privatizações. É tão contra que eles tiveram que mudar e passar a chamar a privatização de concessão, de tamanha ojeriza que o povo brasileiro tem de privatização, e eles continuam privatizando, chamando de concessão no nosso país. A maioria do povo brasileiro tem uma pesquisa de 2021 da XP Investimentos, esses muito ricos, esses banqueiros, eles sempre estão preocupados com a opinião pública, estão fazendo, estão medindo, para saber as opiniões. E a pesquisa deles perguntava às pessoas se elas eram a favor ou contra a intervenção do Estado na economia. E qual foi o resultado? A maioria foi a favor e acha que para resolver os graves problemas que o Brasil vive, precisa ter intervenção do Estado na economia. Que política é essa, se não de esquerda? Então, chama a atenção que, embora essas opiniões são muito nítidas, claras do povo brasileiro, as gestões dos últimos 30 anos no Brasil privatizaram, né? Atacaram direitos, tiraram direitos, isso que fizeram. Então, que espécie de democracia é essa que a gente vota num programa de transformações ou anseia por muitas transformações e esses que fazem a gestão governam contra os interesses populares? Então, não dá. Na nossa opinião, essa experiência das assembleias, da tomada de decisão coletiva, do trabalho comunitário, né, das pessoas estarem se vendo, se conhecendo por rua, se conhecendo no seu bairro, isso é fundamental para muita coisa, inclusive até para a segurança pública. Porque a democracia popular efetiva, as pessoas não se trancam nos
atrás dos mais altos muros, não. Elas se veem na sua rua fazendo assembleia para tomar decisão sobre os rumos da sua rua, sobre os rumos do seu bairro. Elas se encontram, se conhecem, conversam, dialogam e buscam a solução. Mas não é voluntariamente apenas, é com recurso, com condição de estrutura para que elas possam efetivar as coisas. E as ocupações sem recursos já conseguiram e já conseguem fazer tanta coisa. Imagine se a gente pega esse orçamento do Brasil e dá a condição das pessoas debaterem muitas partes desse orçamento para resolver os graves problemas que vivem. Então, estou dizendo aqui de um outro modelo de democracia, onde a maioria seja chamada efetivamente a participar e decidir. Chamamos isso de poder popular. Chamamos isso de uma alternativa política a esse atual modelo político que impede que a maioria possa participar efetivamente das decisões. Leozão, você já falou no início, mas eu queria retomar, porque acho que isso é muito importante e quem sabe você falar para a gente com um pouquinho mais de detalhe. Eu confesso para você que eu, particularmente, fiquei muito emocionado no dia, né, que a gente fez vamos pensar como oficialização, né, da Unidade Popular. Fiquei muito emocionado com a primeira plenária, porque em razão também um pouco da pandemia, algumas delas tiveram que ser online e tal, mas você olhar para o lado e você vê ali mesmo na construção, na formulação do partido nascendo pelo povo preto, pelo povo pobre, né? Faxineira, empregada doméstica, jardineiro, eletricista, pedreiro. Era esse povo que estava ali na construção do partido, da Unidade Popular. E você disse bem, o Bolsonaro aí, mesmo com as igrejas, com o cartório, com a máquina pública na mão, não conseguiu decolar esse partido dele. Vale a pena lembrar lá o 38 lá que eles tentaram e parece que o tiro saiu pelo cano. Mas como é que foi, assim, diante disso que eu estou te falando, como é que foi essa ideia de a unidade popular pelo socialismo? Como é que surge? Qual que foi a necessidade de pensar, pô, nós precisamos desse negócio, partido? E como é que foi assim, essa formação? Conta um pouquinho mais para a gente com detalhes a formação da UP. Ela foi uma formação a partir do que a gente chama de trabalho de base, né? Ou seja, a gente foi fazer um tipo de trabalho que a gente considera que a esquerda nunca devia ter abandonado no Brasil, que é ir dialogar com o povo nas vilas, nas favelas, passar de barraco em barraco, em vila, favela, bairro pobre, ocupação, pisar no barro e ver a realidade que o povo vive. Inclusive, isso também não é uma invenção da esquerda, né? Eu queria lembrar o homem de Nazaré, e a própria região onde ele mora, onde ele morou, onde ele nasceu, é uma periferia muito grande, né? Era uma periferia muito grande. E o trabalho que nos inspira, dos primeiros cristãos, ele é um trabalho bastante de base, né? Porque você está no meio dos mais necessitados. E através daquele contato direto, você desenvolver as condições de juntar as pessoas e que elas possam ter vida e vida em abundância, né? Então, traduzindo, na verdade, essa experiência importantíssima de Jesus, mais de 2000 anos depois, é o que a gente considera que é extremamente importante que aqueles que efetivamente que possam honrar o nome de se chamar partido de esquerda precisam estar fazendo isso. Está no meio do povo, né? E assim a gente foi coletar as assinaturas e a gente foi falar com as pessoas de socialismo, de luta popular, de poder popular, de transformações, de reforma agrária, né? De mudar esse Brasil. Foi isso que a gente foi falar. E, ao contrário do que esses setores da direita, conservadores, vinham falando, que o povo não queria saber disso, mais de 1.200.000 pessoas apoiaram. Foram a favor, assinaram a nossa ficha. Então, foi a partir disso e a partir das lutas sociais. Porque junto desse processo de coleta de assinatura, a gente fortaleceu muito as manifestações, as greves dos trabalhadores e trabalhadoras, né? As lutas pela moradia e outras, as ocupações urbanas, né? E rurais. Foi assim que a gente conseguiu, né? E olhando no olho das pessoas, né? Falando a verdade,
E muitas vezes a gente já encontrou gente que nem efetivamente concordou com tudo que a gente falou, mas viu verdade naquilo que a gente estava expressando, confiou e assinou. E hoje são pessoas, inclusive, que nos apoiam, que no último processo, que foi o primeiro que a gente pôde participar, que votaram na gente, né? Enfim, que se filiaram, que ajudam a construir o partido. E nós, cada dia mais, estamos trabalhando para que o partido seja um partido presente nas periferias, nos bairros pobres e interiores desse país. Então, é um trabalho muito difícil, porque quem está nos ouvindo também pode achar, mas partido é tudo igual, esse aí também está cheio de dinheiro, montaram por causa do dinheiro. Olha, quando a gente montou, a gente já sabia que nem fundo partidário nós teríamos, e não temos, tá? Então, para todos e todas que estiverem nos ouvindo, como eu falei que é antidemocrático esse processo, só alguns partidos têm direito a fundo partidário hoje. A maioria, grande parte deles, né, não tem. Nós somos um partido que nasceu mais novo do Brasil, já sem nenhum centavo do fundo partidário. Nós, inclusive, somos a favor do financiamento público, mas também achamos que ou devia ter para todo mundo ou não devia ter para ninguém. Agora, só alguns ter tempo de TV, porque a UP não terá tempo de TV e nem rádio esse ano, ou seja, nossa campanha vai ser no boca a boca, vai ser na internet e vai ser nesse trabalho popular que a gente está falando. Mas por que a gente acredita tanto nesse projeto que nós estamos apresentando nesse processo eleitoral e nessa pré-candidatura, nas ideias que nós estamos trazendo aqui? Porque nós conseguimos registrar o partido quando muitos não acreditavam. Agora, depois de um processo de maior experiência prática, nós entendemos que se a gente registrou um partido, nós podemos fazer muito, mas muito mais neste processo eleitoral. Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra, que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Léo, eu fiquei assim curiosa, né? Porque realmente, pelo que a gente acompanhou, conhecendo, eu conheço algumas pessoas que estão na UP também, aqui no Rio, inclusive, uma galera muito firmeza, de comunidade mesmo, que está se dispondo a fazer esse trabalho. Mas assim, infelizmente hoje no Brasil, parece que as palavras elas foram tomando outros contornos, né? E o socialismo foi uma delas. Foi meio que colocado um estigma, assim, uma coisa de demonizar o que é socialismo, o que é comunismo. E mesmo assim, vocês tiveram a coragem de colocar o nome, né, de vocês lá, socialismo no partido e tal. E aí, como é que vocês fazem esse trabalho de mostrar para o povo que o socialismo não é um bicho de 7 cabeças, ele não quer destruição dos valores da família, por exemplo? Como é que vocês fazem esse diálogo e mudam essa mentalidade, essa identidade que jogaram em cima do nome mesmo de socialismo? Eu acho que é um trabalho prático, cotidiano, né? E eu quero chamar a reflexão. Aqui numa outra entrevista, eu estava conversando um pouquinho sobre isso com as pessoas. Pamela, vamos parar aqui para fazer uma outra reflexão. Nós estamos num país com 210 milhões de pessoas, mas a maioria, 70%, vive com um salário de até R$ 2.400, 90% da população tem renda abaixo de R$ 3.500. Então, quando a gente fala ricos aqui, nós estamos referindo a 1%. 1% que tem renda acima de 28 mil, e eu quero fazer referência aos 315 bilionários que nós temos no Brasil. Pelo sistema, como está montado, o sistema
econômico, político no Brasil, esses 315, mais um grupo seleto nesse país, mas que tem uma riqueza muito grande em suas mãos, consegue decidir os rumos da política, porque financia a maioria das campanhas eleitorais dos deputados, dos prefeitos, dos governadores e de presidente da República, inclusive, e com tamanho poder econômico, mesmo a maioria votando, né, do povo, esse poder econômico é que dita o rumo do processo eleitoral, porque dita os financiamentos das candidaturas. Então, nós estamos falando de um sistema que esses que dominam, e não dominam só do ponto de vista econômico, são donos dos grandes meios de comunicação, têm uma influência muito grande nas decisões e também nas formulações teóricas que tem na sociedade. Então, nós não vamos ver esses setores fazendo propaganda positiva do socialismo. Por quê? Porque o que nós queremos é que um país que tem um orçamento, por exemplo, previsto para esse ano de 4,7 trilhão de reais, recurso suficiente que permitiria a gente não ter mais, por exemplo, nenhuma pessoa morando em situação de rua no Brasil, era possível. Esse recurso é possível você não ter mais grandes filas para as pessoas serem atendidas em consultas especializadas, você ter grandes investimentos na saúde, no SUS, que é um sistema muito bom, você ter investimento na educação. Então, e por que isso não acontece? Porque esse orçamento está a serviço dessa minoria, e só sobram migalhas para o restante. E o que a gente defende que seja o socialismo? É você colocar, porque a gente está num sistema que as pessoas também esquecem às vezes, que a gente está num sistema que chama capitalismo. No nome dele já está previsto que o capital vem primeiro. O socialismo, o social vem primeiro. Até no nome dele, socialismo. E nós entendemos que o socialismo, ele é, antes de tudo, o sistema da felicidade do povo. Do povo, eu digo, não desses que mandam e desmandam, mas do povo. Esses nunca falaram bem. Agora, o povo tem muito interesse. A maioria, a classe trabalhadora, o povo pobre, as mulheres, a população LGBT, o povo negro desse país, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, têm muito interesse em ter o socialismo no Brasil. Porque essa riqueza, não só esse orçamento, mas as riquezas, o que nós defendemos? Quando a gente fala fim da propriedade privada, na verdade é fim da grande propriedade privada, porque a pequena não vão mexer. Não vão mexer no seu carro. Volto a dizer aquele negócio lá do sem teto. Na sua casa, seu apartamento, isso para mim pouco importa, ótimo. Inclusive eu quero saudar que você tem, que lindo, que maravilhoso. Agora, nós vamos mexer nos grandes meios de produção, nas grandes propriedades e riquezas. Exemplo, como é que pode o setor de energia estar na mão do setor privado? Isso é muito estratégico para o país, tem que estar na mão de um Estado muito forte, que o povo mande nesse Estado. Vou dar outro exemplo, essas riquezas como os minérios. Como é que a Vale pode estar na mão do setor privado? Ela está na mão do setor privado, é aquilo que ela fez, aqueles crimes em Mariana, em Brumadinho, mataram centenas de pessoas. Eu estou aqui no Estado que viveu essa chaga, que sofre milhares de famílias sofrem até hoje, com o resultado que foi e que vem sendo a mineração do jeito que ela está sendo feita, de forma extremamente predatória a serviço do lucro. As águas não podem estar na mão do setor privado e estão cada dia mais. O petróleo, uma riqueza tão estratégica para o mundo, cada dia mais a Petrobras, embora ainda seja estatal, cada dia mais ela está... Qual que é o grande problema da Petrobras? É a gestão privada que ela tem. Os acionistas cada dia ficam bilionários e estão sugando tudo que podem. E o resultado é que a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo. Não faz sentido num país autossuficiente de produção de petróleo. Então, o que prevê o socialismo? Que essas riquezas todas estejam na mão de um Estado, que o povo mande no Estado, que possa gerir essas grandes empresas, esses grandes empreendimentos, e voltar a riqueza toda que é gerada e que o nosso país tem para os interesses populares, para resolver os problemas sociais que a gente vive. Para isso, esse 1% da população é uma classe supérflua. Ela não tem função social efetiva a não ser parasita. Eles são parasitas, é isso que eles são. Sugam, superexploram
e oprimem o nosso povo. É para isso que serve o que a gente chama de burguesia, né? Esses donos dos meios de produção do país. Então, nós defendemos nada mais justo que quem cria as riquezas, então os trabalhadores e as trabalhadoras, esse pode ser dono, dirigir o Brasil. Nós entendemos assim. E fazendo experiências muito importantes, eu citei no micro as ocupações, mas não tem muitas experiências na história do mundo também, né? Quero dar um exemplo muito perto da gente aqui também, que a gente vai ver sempre falando muito bom, é Cuba. Cuba, apesar de ser uma ilha, né, é um país muito pequeno, que nem queda d'água tem, diferentemente do nosso, ou seja, o socialismo se desenvolve muito melhor onde há muita riqueza, viu? Também é outra absurdo. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem que a gente quer socializar a miséria, a pobreza. Isso é uma mentira. A gente quer socializar a riqueza. Você tem muita riqueza mesmo, porque a riqueza precisa ser socializada para ela atender aos interesses da maioria do povo. Agora, Cuba, mesmo com todas as limitações do ponto de vista, é um país pobre, mas que consegue garantir condições que praticamente nenhum país capitalista do mundo faz. É garantir saúde, educação e segurança para toda a sua população. Isso acontece, está lá efetivo. Inclusive, não sou eu que falo, a ONU, a Unesco reconhece que Cuba tem um dos melhores sistemas de educação do mundo, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e está lá, e é uma ilha. Então, se aquilo funciona numa ilha, num país pobre, imagina num país rico como o Brasil. Eu imagino, Pamela, que nós podemos viver um paraíso aqui nessa terra também. Nós estamos falando aqui de um dos maiores produtores de grãos desse planeta, um dos maiores produtores de carne do planeta, nós estamos falando dos maiores produtores de fruta do mundo, nós estamos falando de um país com sol, né, no Oiapoque ao Chuí, nós estamos falando de um país com solo extremamente fértil, nós estamos falando de um país com biomas maravilhosos, como é a Amazônia, como é o Cerrado, como é o Pantanal, como é a Mata Atlântica, enfim, nós estamos falando de um país, de um povo extremamente inteligente, capaz, que inclusive resistiu a tamanha exploração e opressão por mais de 500 anos e está aí firme e forte, né? Então, assim, nós estamos falando, nós temos uma faca e o queijo na mão para esse país ser belíssimo, para esse país não ter mais nenhum ser humano que desempregado ou que não tenha onde morar. Mas, para isso, nós precisamos pegar essas riquezas, né, e efetivamente utilizá-las a serviço da vida. E neste sentido que é o socialismo que nós acreditamos. E nós temos que fazer uma vírgula, Léo, porque a história inteira do Brasil vai mostrando pra gente que é assim, né? Socializa os custos e privatiza o lucro. Porque quando vem crise, quando quebra, pega aí os custos do empresariado, de todo mundo e socializa. A gente paga nisso, como você estava falando, a dívida externa é uma forma disso, inclusive, né? Da população inteira pagar pelos lucros dos empresários, mas no momento dos lucros, não. Os lucros são meus. Então, a gente vive essa distopia, né? Para partilhar, partilha a dívida para o país inteiro. Mas para ter lucro, aí é só para aquela classe. Então, realmente, nós estamos precisando de repensar isso, né? E me permite também um outro exemplo, né, que a gente está falando em relação ao papel que tem um Estado, o exemplo que a gente está dando do socialismo, que é a questão da vacina. Imagina se ela fosse comprada, se ela fosse dentro da ótica do capitalismo. Quantos poderiam se vacinar? Está mais do que certo ela ser comprada pelo Estado, efetivamente organizada e tal. Pois é, nós achamos que praticamente tudo que é fundamental para uma pessoa viver, devia ser fornecido para essa pessoa para ela ter direitos garantidos. O ser humano tem que estar na frente, não a coisa. Hoje a gente está num sistema que a coisa está na frente. Que coisa é essa? O dinheiro. Isso está na frente da vida das pessoas. E nós entendemos que o ser humano tem que estar na frente. E para a gente fazer isso, nós precisamos acabar com esse sistema capitalista. No capitalismo, nunca a vida está na frente. O lucro está na frente. E enquanto a gente continuar nisso, a gente corre risco, inclusive, da humanidade não existir mais. Porque toda a destruição do meio ambiente, a degradação que nós estamos vivendo gravíssima, não esqueçamos que a OMS fez um estudo que essa pandemia, uma das grandes possibilidades da origem dela, né, do coronavírus, é o desmatamento. Então, e que esse relatório da ONU de 2020, ele ainda diz mais, da ONU não, da OMS, e eles ainda dizem mais, que há
risco iminente de novas pandemias nos próximos anos, porque o avanço da destruição do meio ambiente deve levar a esses problemas. Então, imagine que o rumo do mundo, a vida do mundo, ela está ameaçada, enquanto o lucro está na frente. Nós precisamos reverter isso. E eu sou uma daquelas pessoas que sonha bastante com isso, mas não é um sonho como a gente está geralmente acostumado, de fechar os olhos. É um sonho que se sonha de olhos abertos, mirando no seu objetivo e lutando por ele no dia a dia. E eu acredito muito na força que o nosso povo tem de fazer essas grandes transformações. Deixa eu ouvindo aqui, Léo, eu lembrei de um livro que eu li, da Bell Hooks, que chama A Liberdade é uma Luta Constante. E para quem estiver nos ouvindo aqui e quiser fazer parte da UP, a gente manda a ficha de inscrição, porque depois de você ouvir esse programa todo e não concordar e não se sensibilizar que a gente precisa lutar constantemente, você tá morto. E outra coisa, eu queria voltar um pouquinho numa fala sua, que eu achei bem importante, principalmente para quem nos ouve, foi que você mencionou Jesus, né? Mencionou Jesus histórico, como esse personagem periférico, que veio ali de Nazaré, que teve uma pedagogia de luta, de partilha. A esquerda, a partir de 2018, ela começa a dizer que precisa dialogar com os evangélicos, né? Porque eles viram que perderam a eleição, porque o voto evangélico foi um voto importante, né? Que teve peso, mas desses 3, 4 anos, eu não vejo eles dialogando de verdade. No máximo, eles pegam uma ou duas figuras evangélicas para poder falar em algum evento e tal. Mas a nossa experiência, minha e do Gibran, particularmente com a UP, é uma experiência de diálogo. Então, a UP, ela dialoga com várias religiões, ela dialoga com os evangélicos também. Por que vocês acham que é importante fazer essa ponte, né, e essa discussão da mudança desse Brasil, da derrubada do capitalismo com os religiosos? Até porque nós entendemos que para que as pessoas, inclusive, possam livremente professar sua fé, elas não podem estar sob as amarras de um sistema que impede elas de ter liberdade, inclusive, de religião, né? Você citou os evangélicos, mas eu quero fazer referência aqui, até porque a gente é pré-candidato à presidência da República do Brasil, que nós temos diversas religiões no país e hoje o direito à liberdade de religião ele não está sendo respeitado. Que a gente conseguiu estabelecer com as mães e os pais de santo que estavam na atividade. Inclusive, né, o que foi legal, Walter, é que nós convidamos muitos evangélicos. A maioria que estava no espaço eram evangélicos. E foi dado tempo para aqueles pais e mães de santo falarem e que interessante, porque as pessoas começaram a perguntar coisas do tipo, mas vocês, e a macumba que vocês fazem? Aí elas descobriram, inclusive, que nem tem esse negócio de macumba, é um instrumento, né? E que as religiões de matriz africana não são feitas para fazer mal para ninguém. Então foi um diálogo muito rico, e respeitando a opinião de cada um, não era para convencer cada um ali da sua religião, não, é para que cada um se respeitasse. E nós estamos num sistema de intolerância, a partir de um presidente da República que se diz evangélico, né? Que se diz cristão e defende a intolerância com seus adversários, com aqueles que ele, inclusive, considera como inimigo, né? Então, isso é um absurdo, né? Isso é inadmissível. Um dos objetivos nossos da Unidade Popular é a derrubada desse governo Bolsonaro, não é à toa, que é um governo que prega a intolerância e a violência sobre os oprimidos. Isso é assim, diametralmente oposto do que eu conheço do que defendeu e defende o cristianismo, que defendeu Jesus, que defende os verdadeiros cristãos, né? Então, embora a gente está num país em maioria cristã, eu considero até para que o cristianismo seja exercido de uma forma direta nesse país, é necessário vencer esses falsos profetas e inimigos, né, que o povo tem e que estão materializados em várias figuras, como, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente que faz apologia à tortura. Jesus, eu estou lembrando aqui de uma entrevista que eu vi, antiga, do Frei Beto, que ele fala, Jesus não morreu, como que ele ainda brinca com uma batida de camelo na esquina. Não foi assim, ele morreu pregado, torturado, como um preso político torturado na cruz. Foi assim. Então, quando o Jair Bolsonaro faz apologia ao brilhante urso,
quem está nos assistindo foi um dos maiores torturadores que nós tivemos nesse Brasil, quando ele faz apologia a isso, na verdade, ele está defendendo que muitos Jesus, homens e mulheres, sejam pregados e morram na cruz. É isso que ele está fazendo. Todo tempo, quando ele faz apologia à ditadura, à tortura, ele está pregando, direta ou indiretamente, na cruz, milhares de pessoas, né? E assim, desse jeito, o jovem Iago foi assassinado ontem na porta da barca, vendendo bala, né, por um policial no Rio de Janeiro, em Niterói. Assim, o jovem Moise, congolês, foi espancado e morto por esse tipo de concepção que está em curso. E assim, milhares de irmãos e irmãs, em especial negros e negras desse país, pobres, estão sendo massacrados nas periferias, ou pelo Estado ou pela ausência dele. E o presidente incentivando e aumentando. Vocês já viram tantos casos de nazifascismo, como nós estamos vendo agora? Isso é um absurdo, mas isso está acontecendo hoje no Brasil. E o agente central da propagação do nazifascismo no Brasil chama-se presidente Jair Bolsonaro. Então, Walter, é extremamente importante que a gente convoque, eu estou usando esse termo aqui, me perdoe se é um termo forte, mas eu estou chamando de convocar todos aqueles que minimamente entendem a importância do direito do outro, do seu direito, que entendem a importância que tem a gente conseguir viver, a importância da vida, para se juntar e a gente derrotar esse governo Bolsonaro, evidentemente com o programa de esquerda popular, que é o que a gente está fazendo, né, com a nossa pré-candidatura, mas esse é um objetivo central, que possa superar essa situação, né? Eu falo do capitalismo em geral, mas digo que tem um impedidor hoje chamado Jair Bolsonaro. Esse é o maior inimigo do povo brasileiro hoje e no atual momento precisa ser derrotado. Léo, aproveitando aí o gancho, já que você começou a falar, né, sobre as medidas e a pauta do seu partido, conta pra gente aí, qual é o projeto da UP para o Brasil, você como pré-candidato à presidência, fala um pouco desses projetos, o que isso toca na vida do povo brasileiro e como que vocês pretendem alcançar essa agenda. Nós entendemos que as medidas centrais que nós defendemos na nossa pré-candidatura são, primeiro, a revogação de todas as medidas que foram aprovadas contra os interesses dos trabalhadores, do povo brasileiro pós-golpe de 2016. E golpe, a gente faz referência, porque a ex-presidenta Dilma foi destituída. Nós tínhamos muitas diferenças com o governo dela, mas até agora o ministro do STF, o Barroso, reconheceu que ela foi tirada porque ela não tinha maioria política, e isso não existe na Constituição, né? Então, o nome disso é golpe, não cometeu crime efetivo nenhum e foi retirado. E o golpe, principalmente, não foi contra a ex-presidenta Dilma, nem contra o PT. O golpe central foi contra o povo brasileiro. E as medidas que foram aprovadas foi uma das maiores enganações da nossa história, que foi a reforma trabalhista e da Previdência, que disse que ia gerar emprego, e a situação piorou. Foi feita pelo Temer, a reforma trabalhista, o Bolsonaro da Previdência. A emenda constitucional 95, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, está sendo revogada. Acabar com essa emenda, esse teto de gasto. Como eu disse no início, o teto ele é para os pobres. Os muito ricos não tem teto. E outra medida que nós consideramos é que o Brasil não sai do buraco que está, da profunda crise econômica que se encontra, se não tiver grandes investimentos na economia. E de onde a gente vai tirar esse dinheiro? Primeiro, romper o teto de gasto. Segundo, suspendendo o pagamento da dívida pública e fazendo auditoria dela. Isso está previsto na Constituição. E só para vocês terem uma ideia, no dia 23/11, né, foi lançada uma nota da Secretaria-Geral da Presidência da República que previu o novo orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional ano passado, e o presidente Jair Bolsonaro sancionou esse orçamento, 4,7 trilhões. Desses, 1,9 trilhão, praticamente a metade, é para refinanciamento da dívida pública. E sem contar que, em outras despesas, tem mais 573 bilhões para pagamento de juros e amortização da dívida. Queridos, isso é muito dinheiro.
Isso aí é muito mais do que 10 vezes o orçamento da saúde, só o que é gasto de juros e amortização, 573 bilhões. Isso é 5 vezes o orçamento da saúde, isso é 7 vezes o orçamento da educação, e esse metade do orçamento é recurso que poderia ser investido massivamente no povo brasileiro, na saúde, na educação, na moradia, na segurança pública, enfim. E esse recurso está indo para pagar juro e amortização de uma dívida que já foi paga várias vezes. Nós não somos contra qualquer dívida pública, eu quero ressaltar isso, porque dívida é um mecanismo que pode ser usado por um governo, entendeu? Por exemplo, está faltando dinheiro em determinado país, tem que construir um hospital. Nós chegamos à conclusão que o déficit de hospital é muito grande. Precisamos de 100 hospitais no Brasil. O que a gente vai fazer? Pega dinheiro emprestado e constrói os hospitais, não é assim? Para atender o povo. Agora, essa dívida não foi contraída para construir hospital, escola, universidade, melhorar a vida do povo. Ela foi contraída para manter um sistema, que a gente chama de sistema da dívida, que favorece quem já é muito rico ficar cada dia mais rico. Então, é agiota, dono de banco, especulador que está ganhando com a dívida pública. Então, nós entendemos que precisa ser feita uma profunda auditoria dela e o objetivo é cancelar a dívida pública no Brasil e estabelecer uma forma soberana, né, de que o povo possa gerir o seu orçamento. Então, isso aponta recurso para resolver o problema. E o outro é taxar grandes fortunas, porque nós temos esses 315 bilionários que eu falei, eles têm um patrimônio de mais de 1,9 trilhão de reais. A gente taxar eles em 20%, 30% em bilhões em recursos para investir em saúde, educação, em moradia. Então, essa é outra defesa. E fora isso, algumas medidas elementares e básicas que nós consideramos de extrema importância, como, por exemplo, a reestatização das empresas que foram privatizadas. Nós temos um conjunto de empresas estratégicas que não devia estar na mão do setor privado. A energia, por exemplo, a nossa energia não é gerada em Pequim, em Nova York. No entanto, tem várias empresas, né, que são desses lugares, que são donas da nossa energia elétrica, da nossa água. Então, nada mais justo que a energia estar na mão do povo brasileiro. E, portanto, essa medida é uma medida extremamente importante e atende, inclusive, aos anseios da maioria do povo. E, por fim, a punição aos torturadores, no período de 64 aos dias atuais. Nós estamos num país, eu falei aqui desse estrago que esse presidente fascista faz no Brasil hoje, e a impunidade do passado, que o Brasil teve uma ditadura de 64 a 85, e é o único país do Cone Sul, da América do Sul, que não puniu, que não houve nenhuma justiça de transição, que é o nome que a gente dá, para punir aqueles que praticaram torturas no período da ditadura. Agentes públicos, em especial generais, comandaram o processo. E a impunidade do passado leva a que hoje nossa juventude negra seja massacrada nas periferias, assassinada, torturada, que a tortura seja institucionalizada praticamente no Brasil, nas cadeias, nos presídios, nas delegacias, no modo de operar das polícias militares civis, enfim. Então, isso é uma questão fundamental, mexer nesse problema. Inclusive toda a cadeia e a estrutura do próprio Exército Brasileiro, das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias militares, a desmilitarização das polícias, inclusive. Então, todas medidas fundamentais para a gente avançar. E, claro, queridos, para finalizar, a questão da reforma agrária, que é extrema atualidade, fazer com que a agricultura tenha como finalidade central alimentar o nosso povo, né? E não exportar. Não que a gente seja contra exportar, mas não dá para o agronegócio bater recorde de lucro, enquanto mais da metade da população vive em insegurança alimentar e 20 milhões não tem o que comer por mais de 24 horas. Enfim, resumidamente, e acumular força, evidentemente, com isso, e essas realizações nós sabemos que não são possíveis ser feitas só com a UP, por isso que a gente entende que o povo brasileiro precisa ser mobilizado para efetivar essas medidas. Mano, eu quero te agradecer por bater esse papo conosco. É um privilégio ter você aqui, sempre muito bom te ouvir. É um privilégio a gente poder abrir esse espaço também para as pessoas conhecerem um pouco mais da UP, conhecerem um pouco mais do MLB e conhecer também um pouco do Leonardo Péricles, pré-candidato a
presidente aqui no ano de 2022. Então, muito obrigado, mano. Gratidão mesmo por você bater esse papo conosco aqui. A gente está muito feliz em te receber. Querido Felipe Gibran, querida Pamela, o querido Walter, queria agradecer muito aqui o convite de vocês para eu estar falando aqui no Reino Pessoa. Inclusive, me coloca à disposição também, né, e quem tiver ouvido a gente e gostou, ou tem dúvida, ou tem contestações, procura a gente nas nossas mídias sociais. Então, nosso site é unidadepopular.org.br. Me sigam lá nas redes sociais, Leonardo Péricles, é só procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook, tá lá Léo Péricles, Leonardo Péricles, vocês vão me achar. Me sigam, pode entrar em contato, que nós estamos à disposição para dialogar, beleza? Muito obrigado, abração para você. Beijo, Léo, obrigada por tudo. Abraço, presida. Maravilha, Léo. Valeu, Walter, valeu, Gibran, obrigadão. Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.